Olá, Brasil Esportes no ar nesta quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2015. Entre os destaques do programa, você confere que a Copinha está na reta final. Ontem o Corinthians venceu e vai jogar contra o São Paulo na semifinal. Também vamos falar do Atlético Mineiro, que hoje joga contra o Shakhtar e tem estreia do Lucas Prato. Mas vamos começar falando do Flamengo e do Vasco, que se enfrentam hoje pelo torneio Super Series, na Arena Amazônia. Doriva e Luxemburgo comentaram sobre a importância desta partida. A gente espera vencer, né? A gente sabe que os jogos entre Flamengo e Vasco são jogos de uma tradição imensa, jogos que envolvem muita coisa, mas a gente sabe também que é o início de uma temporada, né, onde as equipes ainda não estão prontas, né, mas a gente vai jogar para vencer sempre. Nós queremos chegar na competição forte e para ganhar a competição. Um resultado de agora na frente fortalece ou enfraquece alguma coisa, cria uma rivalidade maior dentro da competição. Por isso que a gente quer ganhar. É isso aí, hoje à noite a gente vai ver Flamengo e Vasco, né? Não deixa de ser um clássico, mesmo sendo o início de temporada. E André, para você, qual time, Vasco ou Flamengo, está mais preparado para essa partida de hoje à noite? Olá. Olá, Luciano, um abraço para você, para todo mundo ligado na TV Aparecida, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. O Flamengo está mais preparado, o Vasco está... E há de se entender se o time apresentar alguma dificuldade hoje. Mas clássico é clássico e o jogo é sempre diferenciado. Uma disputa entre Flamengo e Vasco, ela é diferenciada até em par ou ímpar. Imagina num clássico de futebol em um estádio da Copa do Mundo como a Arena Amazônia. Então, pode ser o primeiro grande jogo do ano, né? O primeiro clássico do ano entre a equipe do Vasco da Gama e do Flamengo. Lembrando que hoje também lá em Belém tem um clássico Remo e Paysandu, outro grande clássico do futebol brasileiro. Então, a expectativa de um grande jogo, pegado como sempre, apesar dos jogadores estarem com a perna presa nesse início de trabalho em que eles treinam mais fisicamente do que com bola. André, ainda é cedo pra gente falar qual que é o grande rival do Flamengo no Campeonato Carioca? Acho que teoricamente, assim, se você for olhar elenco, o Fluminense tem ainda um elenco melhor do que, teoricamente, o Botafogo e o Vasco. Eu colocaria hoje na seguinte ordem, né? O Flamengo está mais preparado, está com a base, está com um planejamento mais estruturado. Depois o Fluminense, perdeu alguns jogadores, mas ainda mantém alguns jogadores interessantes. O Botafogo, que ainda está com o Jefferson, e depois o Vasco, que está fazendo uma reformulação total. É isso aí. Vamos então conferir como que os dois times entram em campo hoje lá na Arena Amazônia. Engraçado, né? O Vasco recebeu 13 reforços assim que o Doriva chegou no time, mas a base não mudou muito. A base que conquistou acesso à Série A. Vamos lá. O Flamengo começa com Paulo Vitor, Léo Moura, Wallace, Samir e Anderson Pico. Cáceres, Canteros e Eduardo da Silva. Gabriel, Marcelo Cirino, a principal contratação, né, do Flamengo para essa temporada, e o Everton. O Vasco entra com Martin Silva, Jean Patrick, Luan, Rodrigo e Cristiano, Sandro Silva, Guinazu e Bernardo, Montoya, Marcinho e Rafael Silva. E amanhã a gente conta para você a história dessa partida. E agora confira o Pronto Falei. E a FIFA acabou dando uma notícia que todos já sabiam, mas que agora está oficialmente confirmada. A Copa do Mundo do ano passado, aqui no Brasil, foi um verdadeiro sucesso e deu um lucro estrondoso para a FIFA. E a FIFA distribui parte desse lucro para as confederações, principalmente aquelas que participaram da Copa do Mundo. E a CBF vai receber 100 milhões de dólares. E esse dinheiro deve ser aplicado na melhoria do futebol dentro do país, da respectiva confederação que está recebendo o dinheiro. Tivemos 12 sedes na Copa do Mundo, onde foram construídos 12 estádios. São 27 estados, apenas 12 foram contemplados. Então, nada mais justo do que esses 100 milhões de dólares serem aplicados nos outros 15 estados. Então, é isso que vai acontecer. Em cada estado,
que não teve arena construída para a Copa, será construído um CT para iniciação esportiva. Então, nada mais justo. O ruim é que a CBF ainda não sabe a maneira que vai aplicar esse dinheiro, mas o certo é que vai aplicar. Tá de parabéns a FIFA. Pronto, falei. E agora vamos conferir os primeiros torpedos nesta quarta-feira. Vai lá, André. Paulo Afonso na Bahia, sempre com vocês, Adeilton. Adeilton lá de Paulo Afonso na Bahia, muito obrigado pela sua participação. Estou assistindo o Brasil Esportes, de Bueno Brandão, Minas Gerais. Mande um abraço para minha mãe Luzia. Foi o Igor que mandou o recado. Muito obrigado, Igor, pela sua participação. Vamos aqui com mais recados. A Michele Mendes de Calcaia está dizendo que o filho dela está fazendo 2 anos de idade. O nome dele é Davi Alex. Muito obrigado, Michele, pela sua participação. Mandou uma foto aqui do garotinho, ó. Olha aqui. Aqui, ó. Daqui a pouco tem a sessão das fotos, mas a gente abre a sessão que é aniversário. Ó, né? Tem até musiquinha pra ele. Aniversário. Filho da Michele, lá de Calcaia, no Ceará, acompanhando sempre o nosso programa. Muito obrigado pela sua participação. Vamos aqui com mais gente participando. Lagoa Seca, Paraíba, Arthur e Rosiane assistindo o Brasil Esportes. André, até onde vai a cara de pau de um ex-presidente? O Corinthians não teve seu nome vendido por puras picuinhas de ambas as partes. Entre elas, o importante ou não é o Corinthians? Pronto, falei. Aqui foi o recado do Paulo lá de Maceió. Acho que ele está se referindo a essa briga política que está acontecendo no Corinthians. Agora em fevereiro tem as eleições, né? E o Roque Cittadini é o candidato da oposição e o candidato da situação é o Roberto Andrade. Inclusive tinham vários candidatos da oposição e eles se uniram com o Roque Cittadini, que já foi diretor do Corinthians em outras oportunidades. É isso aí, primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir você confere como foram os jogos de ontem da Copa São Paulo. Voltamos em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir quem são os torcedores que vão aparecer na nossa torcida nesta quarta-feira. Começando com o Alisson, ele é de Minas Novas, Minas Gerais. Igor, ele é de São Paulo e é aniversariante do dia, André. Também, ó, que bonitinho. corintiano lá. Fotinha do Corinthians lá. Chico Fernandes, ele é de Jardim Piranhas, Rio Grande do Norte. A Suzane é lá de Guarulhos, São Paulo. Luiz Fernando é lá de Castro, Paraná. Gilson é de Fortaleza, Ceará, beijando a camisa. Os dois são de Campinas, São Paulo. Alexandre é de São Luís, Maranhão. Camisa do Motoclube. Celso, Vanderlei e Pocotó. Eles são lá de Cachoeira de Piriá, Pará. Campeões. Everaldo, ele é de Formosa da Serra Negra, Maranhão, torcedor do Bolívia Querida, do Sampaio Correia, né? Aí, pra você que deseja aparecer no nosso programa é muito fácil, basta mandar a sua foto com o seu nome e a sua cidade. Antes da gente conferir como foram os jogos da Copa São Paulo ontem, vamos ler mais torpedos? É que o Fabiano Pereira lá de Vianópolis quer saber como foi o Goiás ontem. Luciana, manda beijo pra mim. Manda. Fabiano Pereira, lá de Vianópolis. Daqui a pouco nós vamos mostrar o Goiás. Que estreou ontem na Granada Cup. Ligado na Vila Ema, São Paulo, Fernando Mazoca, esposa Renata e as filhas Brenda e Nathalie, acompanhando o programa. Obrigado a vocês pela audiência. Nayara Soares, de Tietê, São Paulo. O São Paulo é um bom rival para o Corinthians? Acho que os dois vão rivalizar, isso, né? Os dois vão rivalizar bastante durante a temporada. São os dois times mais preparados no momento do futebol paulista e o Palmeiras é o time com mais contratações. O Santos é que está um pouquinho atrás. Meu nome é Claudeci, sou torcedor do Mengão. Mande abraço para os meus sobrinhos José, Maria, Ana, Esther, Guilherme, Isaac e Ana Carla. Todos torcedores do Flamengo. Eles são da cidade de
Farol, no Paraná. Vamos falar agora da Copa São Paulo, né? Reta final, vamos conferir os jogos de ontem. As semifinais já estão definidas. Começando com o jogo do Grêmio. Grêmio perdeu para o Botafogo de São Paulo. O William fez o primeiro para o Botafogo. Depois o Vico vai empatar para o Grêmio. 1-1. E aí o Wesley vai fazer o segundo do Botafogo. Botinha, né? Mais conhecido. Então o Botafogo de São Paulo está garantido aí para as semifinais. O Palmeiras venceu Vitória por 2-0. O Gabriel Jesus fez 1-0. E depois o Christopher fez o segundo. Palmeiras classificado. O Corinthians venceu o São Caetano, mas foi o São Caetano que abriu o placar. O Panambi fez o primeiro de cabeça. Depois o Marcial de falta, 1-1. Depois o Santiago que é o artilheiro da Copinha, 2-1. Depois o Gabriel Vasconcelos vai empatar a partida para o Corinthians, 2-2. De pênalti, Matheus Cassini vai fazer 3-2. E aí o Rafael Augusto de cabeça, o quarto e último. Corinthians classificado. E o melhor jogo da rodada foi o São Paulo. Venceu o Atlético Mineiro por 4-0. Primeiro o João Paulo fez 1-0. Depois o João Paulo de novo de cabeça, 2-0. Aí o Luiz Araújo vai fazer esse gol aí. Vai driblar o goleiro, 3-0. E o gol olímpico mais bonito da Copinha, João Paulo. Então vitória 4-0 do São Paulo sobre o Atlético Mineiro. André, qual que é a grande surpresa até o momento? É a Pantera, o Botafogo de Ribeirão Preto. Com certeza é a grande surpresa da competição, a sensação da Copinha. Lembrando que você viu, né? os times que ele ganhou. Ganhou do Fluminense, ganhou do Botafogo, ganhou do Grêmio. Então, ele eliminou só adversários de peso, né, o Botafogo. Então tá de parabéns o Botafogo de São Paulo. Vamos falar agora um pouco do São Paulo, né? Que ontem apresentou mais um jogador, um atacante, Jonathan Cafu. Todo jogador sonha em jogar em altos clubes, clube grande, e eu não sou diferente. E quando eu soube que estava sendo contratado pelo São Paulo, fiquei muito feliz, né? Que um sonho meu desde pequeno e agora realizando. Agora estou muito feliz aí, tomara que dê certo. Primeiro desejar boa sorte ao Cafu, né? A gente viu durante os anos que jogador que vem da Ponte Preta, a maioria deu certo. Espero que o Cafu seja feliz, que faça a sua história aqui no São Paulo. É um menino que tem talento, tem velocidade, tem tudo para se tornar um grande jogador e dar certo aqui no São Paulo. Só pra quem não sabe, o Luiz Fabiano foi revelado pela Ponte Preta, por isso que ele disse isso, né, André? Ponte. É isso aí. O que você achou da contratação do Jonathan Cafu? Velocidade eu sei que ele tem de sobra. É uma contratação que ele se destacou lá na Ponte, né? Então pode dar certo. Boa sorte para ele dentro do São Paulo e oportunidade ele vai ter. São Paulo vai ser um aprendizado para ele, né? O São Paulo tem um nível de profissionalismo muito grande, preparação física. O jogador só se preocupa em jogar. Então, se ele aproveitar bem o estado no São Paulo, com essa comissão técnica, com o Muricy Ramalho, ele vai aprender bastante. Último intervalo. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos falar um pouco do Goiás, que ontem venceu os Algíris da Lituânia pela Granada Cup. O primeiro gol aí foi o Paulo que fez, em cobrança de falta. Isso aí foi lá no Bezerrão, né, André? Lá no Bezerrão, lá no estádio do Gama. Isso aí, depois o Bruno Henrique. Não, de novo, né, o gol do... E aí depois o Bruno Henrique vai fazer 2-0 para o Goiás. O Goiás teve dificuldade, André? Porque o time é fraco, né? Isso a gente sabe. O time não é que é fraco. Não é não? Não dá pra dizer isso ainda. O Goiás mostrou força ofensiva. O Goiás, não, eu tô falando dos Algíris. Os Algíris é limitado. Tá. Os Algíris é limitado. É o futebol da Lituânia, né? É um time que bate muito, um time que tentou marcar, não tem muito poder ofensivo. E o Goiás não tomou conhecimento e foi lá e fez o gol. Mudou quase o time todo pro segundo tempo e o time considerado reserva que fez 2 gols, né? Pra você ver o nível dos Algíris. E agora na quinta-feira vai ter o jogo entre Gama e Goiás e quem vencer vai ganhar o título. Se houver o empate, aí tem a possibilidade matemática do Shakhtar, que não joga com nenhum desses, de conquistar o título. Se o Shakhtar ganhar domingo do Cruzeiro. Tá. E o Wagner Lopes analisou a partida de ontem.
É o começo, né? É um passo importante você começar com uma vitória, mas nós ainda estamos num processo de evolução, ainda tem muito trabalho. Os jogadores entenderam, mas ainda nós precisamos dos ajustes para que o time fique competitivo em todos os momentos do jogo. Não só quando tem a bola, mas sem a bola, a recomposição precisa ser melhorada. O balanço, tanto o balanço defensivo como o balanço ofensivo, os espaços entre as linhas. Então é um processo que a gente está trabalhando para que a engrenagem funcione de uma forma com que todas as peças saibam se movimentar de forma adequada. André, o que esperar do Goiás nessa temporada? Sem Thiago Mendes, sem Amaral e sem nenhuma contratação de peso. Um time que vai ter que se reinventar, né? O único jogador de peso que o Goiás tem, são dois, né? Aliás, dois jogadores de peso. É o goleiro Renan, que é um dos melhores goleiros do Brasil, e o Eric, que foi a revelação do último Campeonato Brasileiro. Acho que precisa de mais alguém. Vamos então conferir os últimos torpedos. Olha só, lá, sou o Felipe Santos, sou de João Pessoa, na Paraíba, sou torcedor do São Paulo. Gostaria de saber se essa semifinal da Copinha vai ser mais ou menos vai ser mais ou menos a semifinal do Paulistão. Pode até ser, né? E lembrando que essa semifinal acontece nesta quinta-feira, São Paulo e Corinthians. E o detalhe, o jogo vai ser em Limeira. Eles resolveram marcar o jogo em Limeira, porque tem o risco de briga de torcida organizada. Já teve, né? Só que aí o estádio lá da Inter de Limeira, ele não passou nos laudos do Corpo de Bombeiros. Então você vai levar um jogo de risco para o estádio de risco, né? Então a Federação Paulista poderia ter prestado atenção no serviço. E em Barueri vai ter o jogo entre Botafogo e Palmeiras para sair a decisão da Copinha, que vai ser a decisão da Copa São Paulo, vai ser só de time entre times paulistas. Paulistas. Os times do Rio esse ano não foram felizes, né? Não foi. Patrick da Acieg manda beijos para minha filha, Tauana. Somos Goiás e estamos assistindo o programa. Obrigado pela sua participação. Bom dia. Me fala o que está achando da diretoria santista, recolocando o Santos nos eixos e cortando gastos. E sobre essa liminar do Leandro Damião, Douglas Menezes de Dourados, Mato Grosso do Sul. Obrigado, Douglas, por ter lembrado disso. O Leandro Damião declarou pobreza, né? Foi, achei absurdo. Falou que não poderia pagar advogado. Aí o juiz negou a liminar que ele pediu e ainda multou ele em mais de 100 mil reais para largar de ser besta. Como é que a pessoa chega ao ponto de falar que tá sem dinheiro? Não, e um cara que dia desse apareceu na Globo lá mostrando a casa dele. Aquela mansão dele, né? Ele tem uma pista de boliche dentro da casa dele. E tá sem dinheiro. Ganhando 650 mil por mês. Aí com 2 meses de salário atrasado ficou pobre. 2015 promete, André. Lê o último torpedo, então. Vamos lá aqui. Você acha que o Palmeiras irá aproveitar esses garotos no time profissional? A Aline mandou o recado lá de Palmital, no Paraná. O ruim do time estar contratando tanto igual o Palmeiras está é que eu acho que dificilmente vai aproveitar essa garotada. Mas tem uns garotos bons ali, viu? Aquele tal de Gabriel é muito bom. Tem um meia lá que é melhor encostar o Valdívia e dar oportunidade pro cara, que aí vai ter futuro pro Palmeiras. Foi muito boa essa Copinha, então. Vamos embora, André? Vamos. Agradeço a participação de todos vocês e voltamos amanhã no mesmo horário. Tchau.